Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A Receita Federal apreendeu hoje no ABC Paulista milhares de garrafas de bebidas contrabandeadas. O produto era vendido por preços bem abaixo do valor de mercado. Um estudo apontou que esse tipo de atividade ilegal gerou um prejuízo de mais de 453 bilhões de reais ao país. Milhares de produtos com indícios de ilegalidade foram recolhidos e levados para o depósito da Receita Federal, onde vão passar por análise. A operação ocorreu em 4 endereços em Santo André, na Grande São Paulo, que comercializavam bebidas. Boa parte das mercadorias entrou de forma clandestina no Brasil, sem o pagamento de imposto. Você já consegue ver que não tem uma palavra em português. Isso é um forte indício de que foi introduzido de forma clandestina, porque a bebida legalmente trazida para o Brasil vai ter as informações dela em português para garantia da segurança do consumidor. Segundo a Receita Federal, as bebidas eram vendidas com preço abaixo do mercado. A investigação aponta que todas as 4 lojas alvos da operação são da mesma família ou de pessoas conhecidas. O valor dos produtos apreendidos pode chegar a R$500 mil. E mais ou menos metade disso é o que tem de tributo que não foi recolhido. Cigarros eletrônicos que são proibidos no Brasil também foram apreendidos. As lojas não foram fechadas e os donos devem responder em liberdade por contrabando. Não conseguimos contato com a defesa dos estabelecimentos. Um levantamento divulgado na semana passada mostra que em 2022 o Brasil teve um prejuízo de mais de 453 bilhões de reais com contrabando, pirataria e outras irregularidades. Segundo o estudo, 136 bilhões de reais em impostos deixaram de ser recolhidos. Veja agora outras notícias desta segunda-feira. Ministério Público denuncia e pede a prisão de motorista de Porsche que matou o homem em São Paulo. Brasil tem mais de 4 milhões de casos prováveis de dengue. Gigante do varejo anuncia acordo para pagamento de dívida bilionária e ações disparam na Bolsa. Na Semana do Trabalhador, centrais sindicais, empresários e parlamentares criticam o governo e defendem a desoneração da folha. Aumenta a paralisação de professores em universidades federais pelo país. E você vai conhecer a Gracie, a cachorra da PF, que não descansa nem na véspera de se aposentar. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Um levantamento obtido pelo Jornal da Record mostra que as motos com alta cilindrada são as mais visadas por criminosos nos casos de roubos. Hoje em São Paulo, um desmanche de motos de luxo foi descoberto no momento em que um veículo era desmontado. Um suspeito foi preso. Pelo amor de Deus, acabaram de roubar a moto do meu esposo. A ligação é para a empresa de rastreamento. O homem consegue entrar em contato em seguida. Tiraram meu capacete, tiraram minha jaqueta, fiquei com eles com a arma apontada para mim. Levaram o meu veículo e minhas coisas. A moto de 1.200 cilindradas, avaliada em R$100 mil, foi encontrada numa oficina na zona sul de São Paulo. Aqui nessa tela a gente vê todo o trajeto que a motocicleta fez. Ela foi roubada às 10 para as 8 da noite por 4 homens armados em outras 2 motos. Nesse ponto verde, no final da rodovia dos imigrantes que liga a capital ao litoral do estado. Em cerca de 5 minutos, ela já fez todo esse caminho e estava aqui no meio de um baile funk. Só foi movimentada novamente por volta da 1 da madrugada, quando foi levada para a oficina, que fica ao lado do baile. 1 hora depois, a polícia entrou no local. A moto já estava sendo desmontada. Um homem que, segundo a polícia, tem antecedentes por roubo e furto, foi preso na oficina. Ele destruiu o celular quando os policiais chegaram. 4 motores de motos de luxo de fabricação inglesa, com as numerações raspadas, também foram encontrados. Normalmente elas são comercializadas principalmente em plataformas online. Então elas são vendidas essas peças pela internet. Um levantamento da empresa de rastreamento, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública, mostra que 6.759 motos
foram roubadas ou furtadas no primeiro trimestre na capital e na região metropolitana. Uma média de 3 casos por hora. Das ocorrências com motos de baixa cilindrada, 72% são furtos. A maioria estava estacionada em vias públicas. Entre as motos acima de 500 cilindradas, 74% dos casos são de roubos que ocorrem principalmente aos fins de semana e nas estradas. A rodovia dos Imigrantes, onde a motocicleta encontrada no desmanche foi roubada, é a que registra o maior número de ocorrências. O destino é quase sempre o mesmo: ostentação nos bailes de rua e depois a venda das peças. Enquanto tem pessoas que compram, tem ladrões que roubam para revender essas peças. Um cão da raça Pitbull foi morto no Rio de Janeiro após morder um promotor de justiça. O ataque aconteceu durante uma operação para demolir prédios ilegais construídos pela milícia. Os disparos foram feitos por um agente que acompanhava a equipe do Ministério Público. O cão da raça Pitbull estava em um quarto sozinho. Durante a vistoria, correu atrás de uma promotora e acabou mordendo a panturrilha de um promotor. Depois de ser baleado, o animal foi levado a uma clínica veterinária, mas não resistiu aos ferimentos. O tutor do animal entrou em desespero ao ver o cão atingido. Isso foi uma fatalidade. Agora não transforma a fatalidade em uma outra coisa, tenha calma. A operação, feita em conjunto com a prefeitura, era para demolir 2 prédios construídos ilegalmente na Ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A suspeita é que a milícia que atua na área seja responsável pela obra. Agora, a polícia quer saber se houve descuido com o animal e como o cachorro era tratado pelo tutor. O cão tinha 4 anos e, segundo testemunhas, costumava andar sem focinheira pelas ruas. Uma lei estadual do Rio de Janeiro determina que cães das raças Pitbull, Fila, Doberman e Rottweiler precisam usar o acessório em locais públicos. No início do mês, um outro caso de ataques de pitbulls chamou a atenção do país. A escritora Rosiana Murray teve que amputar parte de um braço e uma orelha após ser mordida por 3 cachorros em Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Os tutores chegaram a ser presos, mas receberam habeas corpus e vão responder em liberdade por maus tratos a animais e lesão corporal. Rosiana teve alta do hospital há 11 dias. Professores da Universidade Federal da Bahia aderiram hoje a uma greve nacional por melhores salários e aumento do orçamento do setor. A paralisação acontece em pelo menos 50 universidades e institutos federais em grande parte do país. Na Universidade Federal da Bahia, o movimento é pequeno, depois que professores aderiram à greve. 58 mil alunos estudam na unidade. Parte lamentou a paralisação. Vai atrasar o calendário e vai atrasar o ensino, assim como vai ter uma precarização do ensino. Então, muitas pessoas vão se sentir realmente lesadas por causa da greve. Outros estudantes se juntaram ao movimento grevista para exigir um repasse maior de verbas. A reivindicação é que o orçamento das universidades seja aumentado. A gente está sofrendo com questões de estrutura que atingem pontos calamitosos da universidade. Os tetos estão caindo aos pedaços. Na Universidade Federal de Alagoas, os professores fizeram um protesto na porta da instituição. Na Federal de Pernambuco, não houve aulas nesta segunda-feira. São dezenas de universidades e institutos federais em greve, de norte a sul do país. Os professores rejeitaram a proposta feita pelo Ministério da Educação. A recomposição salarial oferecida seria de 9% em 2025 e de 3,5% em 2026. Ou seja, não haveria aumento imediato, o que é reivindicado pela categoria. Representantes do sindicato chegaram a classificar a proposta como ofensiva. Os professores prometem aumentar a mobilização nos próximos dias. Sobretudo, organizar as nossas ações de mobilização em defesa da recomposição orçamentária nas universidades e em defesa do reajuste salarial para os docentes. O MEC disse que busca o melhor encaminhamento possível para as demandas. Afirmou ainda que a valorização dos servidores interessa à pasta.
O tempo segue seco e quente na maior parte do Brasil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Friozinho tá atrasado, demorando a chegar, né? Quando é que chega? Olha, Cris, a expectativa é para o fim de maio e vai durar poucos dias, viu? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Até o dia 10 de maio, toda a região central do Brasil estará sob a influência de uma forte massa de ar quente e seco. Neste momento, chove apenas nos extremos do país. Amanhã, a chuva sobre esses mesmos locais pode causar novos transtornos. Terça-feira, com sol e calor em toda a área clara do mapa. À tarde, faz até 29 graus em Florianópolis e em Brasília. Em Belo Horizonte e em Maceió, máxima de 31 e até 33 em Rio Branco. O Rio de Janeiro vai chegar perto dos 40 graus essa semana. Amanhã faz 34, na quarta, 36, na quinta e na sexta, até 37 graus, sem nada de chuva. Tempo delivery para o Renan, que é de Guanambi, na Bahia. Vamos lá? Renan, boa noite para você. Diferente da capital Salvador, Guanambi terá uma semana de calorão. Na terça e na quarta faz até 29 à tarde. Na quinta, máxima de 30 graus. Agora é a vez da Kátia de Cajamar, São Paulo. Oi, Kátia. Olha, em Cajamar e em toda a grande São Paulo, os próximos dias serão bem parecidos. Temperaturas acima dos 30 graus, com baixa umidade do ar. Tome bastante água. Para quem quiser participar do Tempo Delivery, basta postar uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lid. Até amanhã, Lid. Subiu para 5 o número de mortos após a passagem de uma série de tornados pelos Estados Unidos. As tempestades provocaram destruição em ao menos 6 estados americanos. Uma pessoa morreu em Iowa e 4, incluindo um bebê de 4 meses, em Oklahoma. O governador do estado decretou emergência por 30 dias para agilizar a liberação de recursos e disse que os danos foram os piores que já viu em 6 anos no cargo. Pelo menos 100 feridos foram hospitalizados. Esta moradora conta que se escondeu na banheira segundos antes de ter a casa destruída por um tornado. O Serviço Nacional de Meteorologia confirmou que os tornados eram de categoria 3, numa escala que vai até 5. Mais de 110 foram registrados em apenas 2 dias. Moradores gravaram a aproximação dos tornados. Houve registros de rajadas de vento superiores a 200 km por hora. Hoje, equipes trabalham para limpar estradas e consertar linhas de energia elétrica. A Casa Branca ofereceu apoio do governo federal para ajudar nos esforços de reconstrução. O governo de Israel negocia um possível cessar-fogo e a libertação imediata de mais de 30 sequestrados. No final de semana, o grupo terrorista Hamas divulgou vídeos de israelenses reféns no território palestino. Lado a lado, as famílias dos 2 reféns fizeram um apelo às autoridades envolvidas nas negociações. Eu quero pedir a todos que parem de falar e comecem a agir. Não há tempo a perder, disse Elan, que é filha de Kate Siegel. A mãe dela, Aviva Siegel, também foi sequestrada no ataque de 7 de outubro, mas acabou libertada na trégua do ano passado. Já Ali Shai Lavi afirmou que as filhas pequenas estão crescendo sem o pai. Com apenas 1 ano, a mais nova passou mais dias de vida sem ele do que com ele. Só o reconhece por foto, contou emocionada. O vídeo divulgado neste domingo pelo grupo terrorista Hamas mostra Omri Miran e Kit Siegel, que foram sequestrados há mais de 200 dias. Nas imagens, eles falam sobre como foi passar o feriado da Páscoa judaica, que termina hoje, longe da família. Ele é conhecido por ser sempre sorridente, mas vimos que perdeu o brilho nos olhos. Estamos focando na boa notícia de que ele está vivo, afirma Moshe, que é cunhado de Omri. Uma nova proposta de acordo de cessar-fogo está sendo discutida no Cairo, a capital egípcia. Não percam esta oportunidade de trazê-los de volta, disse Lishai Lavi.
De acordo com oficiais ligados às negociações, Israel propôs diminuir de 40 para 33 o número de reféns que seriam soltos no novo acordo para um cessar-fogo. O que teria pesado nessa decisão é o fato de que os terroristas do Hamas não tenham dado prova de vida de todos os sequestrados e muitos podem ter morrido no cativeiro. As conversas vão continuar nesta terça-feira no Egito. Segundo a imprensa israelense, a nova proposta de acordo ainda prevê uma trégua prolongada de 40 dias no conflito. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, vem para Israel na terça-feira. Hoje, na Arábia Saudita, ele declarou que a atual oferta israelense para a trégua em Gaza é muito generosa e acrescentou que a ameaça do Irã foi concretizada no ataque do dia 1º de abril, o que exige a formação de uma defesa integrada na região. Ainda hoje, estudo aponta que 1 em cada 4 adolescentes brasileiros faz uso excessivo de jogos eletrônicos. O que significa o pedido de recuperação extrajudicial de uma das maiores cadeias do varejo brasileiro. Ministério Público denuncia motorista de carro de luxo à justiça e pede prisão preventiva. Uma das maiores redes varejistas do país pediu recuperação por causa de uma dívida bilionária. O grupo Casas Bahia fechou um acordo com os 2 maiores credores para acertar o pagamento de mais de 4 bilhões de reais. As ações da empresa tiveram forte alta na Bolsa de Valores. O pedido de recuperação extrajudicial chega a quase 9 meses depois do anúncio de reestruturação que previa o fechamento de 100 lojas e a demissão de 6 mil funcionários. Agora, a empresa pretende reorganizar parte da dívida, estimada em mais de 4 bilhões de reais, com o Bradesco e o Banco do Brasil. Casas Bahia passa num momento muito difícil. Então, para quando ela começar a surtir os efeitos dessa recuperação, entre 18 e 36 meses, os bancos podem optar por, em vez de receber em dinheiro, receber em ações. A recuperação extrajudicial é um mecanismo que permite a uma empresa com problemas financeiros renegociar parte do que deve, diferentemente da recuperação judicial, em que a companhia em crise recorre à justiça para conseguir o acordo. A recuperação extrajudicial tem alcance restrito, inclui somente as dívidas financeiras junto aos bancos, que detêm 55% dos créditos devidos pela empresa. O grupo Casas Bahia afirma que a operação não terá nenhum impacto sobre fornecedores, parceiros, clientes e funcionários. O plano prevê um tempo maior para o pagamento da dívida, que pode chegar a 6 anos. A empresa também terá um período de carência de 24 meses para começar a pagar os juros da dívida. Para os bancos também é uma segurança estar com o dinheiro alocado dentro de empresas boas pagadoras e que estão gerando resultado para o banco. A rede tem 40 mil funcionários com lojas em 22 estados. O economista diz que parte do problema veio com a pandemia. Grupos varejistas tiveram que montar uma estrutura online e tiveram dificuldade com o fluxo de caixa. Ainda assim, para ele, o processo de recuperação extrajudicial pode ser positivo. Esse é o caminho certo da recuperação de negócios, né? Qualquer um que seja. E no caso do varejo, né, onde tem margens muito apertadas, é uma outra forma de reorganizar isso da melhor forma possível. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de fraudes via internet. Só fica atrás da China. 8 em cada 10 brasileiros já foram vítimas. Assunto para a nossa Patrícia Lages. Oi, Pati, boa noite. O que é que facilita a vida desses criminosos que é para a gente evitar? Vamos dificultar um pouco, né, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, e boa noite para você de casa. A escolha de senhas fracas ainda é uma grande preocupação para a segurança online. Um estudo revela que as senhas mais utilizadas são também as mais previsíveis. As 3 mais comuns são admin e as sequências numéricas de 1 a 6 e 1 a 8. Geralmente, estas são senhas padrão para que o usuário faça o primeiro acesso e depois troque. A exemplo da senha 123 mudar, que também está entre as mais frequentes. Mas muita gente acaba não alterando, o que facilita a ação dos criminosos. E olha que curioso, os nomes Gabriel, Lucas e Pedro
também são usados frequentemente como senhas. Outro erro bastante comum é definir uma única senha, ainda que menos previsível, e usar em todos os cadastros. Se uma das contas vazar, fica fácil de acessar todas as outras. Data do aniversário, nem pensar. Nem pensar, Cris. Olha, como criar senhas mais seguras e que nos protegem nesse tipo de ambiente? Vamos ver algumas dicas, Cris. Olha, para senhas mais seguras, a estrutura ideal é ter no mínimo 8 caracteres, combinando sempre em ordem aleatória, letras maiúsculas e minúsculas, utilizar números também, mas de preferência fora de sequência, e símbolos como arroba, o cifrão e o e-comercial. Também é importante ativar a autenticação em 2 fatores, que é uma camada extra de segurança, que além da senha, exige um código de verificação que é enviado por SMS ou por aplicativo de autenticação. Por fim, trocar as senhas periodicamente dá trabalho, mas ajuda a proteger as contas. Cris, Celso. Obrigada, Pati. Veja a seguir, na semana do Dia do Trabalho, a cidade de São Paulo organiza mutirão com 4.000 vagas de emprego. E ainda hoje, Gol envia primeiras explicações à ANAC sobre a morte do cachorro Joca durante o voo. Ministro Cristiano Zanin manda a Advocacia Geral da União se manifestar sobre recurso do Senado contra a suspensão da lei da desoneração. O Ministério Público de São Paulo denunciou o motorista do carro de luxo que se envolveu em um acidente com morte no fim do mês passado. A promotoria também pediu a prisão preventiva de Fernando Sastre Filho para não influenciar as testemunhas. No entendimento do Ministério Público de São Paulo, Fernando Sastre Filho assumiu o risco de matar e ferir. Por isso, deve responder por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. A promotoria diz ainda ser favorável à prisão preventiva do empresário. A Justiça já negou outros 2 pedidos da investigação. A denúncia enviada à Justiça revela 2 novidades. De acordo com o Ministério Público, Fernando Sastre Filho já influenciou testemunhas que prestaram depoimento e, por isso, deve responder ao processo preso. O documento também diz que Fernando tomou bebida alcoólica em 2 lugares antes do acidente. Diferentemente da polícia, o MP decidiu não denunciá-lo por fuga do local do acidente. Uma sindicância já havia chegado à conclusão de que os agentes que atenderam a ocorrência falharam em liberar o motorista sem aplicar o teste do bafômetro. Na semana passada, imagens mostraram como foi feita a abordagem através da câmera corporal de um policial. Moça, você tem etilômetro? Não. Eu estava saindo com o Marcos, a gente estava indo para casa. E aí aconteceu um acidente horrível. Foi isso. Hospital. Utilizado esses caras. Sim. A câmera do outro agente teria registrado apenas poucos segundos e mostra uma conversa entre a mãe do motorista e ele. O amigo dele também já está indo para lá, hein? Tá, um foi pro Tatuapé. Vamos ver para onde vai sair esse aqui. Calma aí, senhora. Em um trecho da gravação, o policial diz que o equipamento ficou sem bateria. Sua câmera acabou a bateria? O MP pede que as provas da investigação sejam enviadas ao Ministério Público Militar para que sejam analisadas se os agentes cometeram ou não algum crime por terem liberado o motorista do carro de luxo. O acidente aconteceu há quase um mês, em uma avenida da Zona Leste de São Paulo. A perícia apontou que, no momento do acidente, Fernando dirigia a 114 km por hora em uma via de velocidade máxima permitida de 50. Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, morreu no local. A defesa de Fernando não se manifestou sobre o caso. Um estudo da Universidade de São Paulo aponta que 1 em cada 4 adolescentes brasileiros faz uso excessivo de jogos eletrônicos. Para orientar os pais a controlar melhor o tempo dos filhos em frente às telas, foi lançada uma plataforma na internet. Uma ferramenta que pode ajudar a manter os games como uma diversão saudável. Os games entram na vida das crianças pela tela do computador ou do celular, como uma diversão que parece inofensiva.
Mas o tempo de uso, sem supervisão mais rigorosa, pode sair do controle. Virar à noite, você falar, caramba, comecei a jogar 9 horas, já são 5h30, 6 horas da manhã. Deixar de fazer tarefa para jogar videogame. Acho que eu já fiquei quase um dia inteiro jogando. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Psicologia da USP mostra que no Brasil, 1 a cada 4 adolescentes já faz uso abusivo dos games. E o sinal de alerta é quando o mundo virtual começa a comprometer a vida real e interferir nas relações, seja no ambiente escolar, com os amigos ou com a família. É uma coisa que sai do controle e pode afundar não só você quanto a sua família. Muitas vezes, sem o conhecimento dos pais, os adolescentes usam o dinheiro da mesada e até o cartão de crédito da família para gastar nos jogos e até em sites de aposta. A gente investiu de começo R$50 e a gente conseguiu fazer 250. E aí a gente falou, tá dando certo, vamos continuar. Aí começou a perder um pouquinho, até que chegou num limite que a gente perdeu quase R$900. Nessa escola de São Paulo, a vigília é permanente. A gente tem os nossos inspetores que ficam verificando qual tipo de rede que eles estão utilizando, quais jogos que eles estão, e se passar do que é permitido, né, a gente entra em contato com os responsáveis. Essa psicóloga especialista em comportamento infanto-juvenil explica que os pais precisam ficar sempre atentos. Esse aumento excessivo do tempo, então ainda que sozinho ele não seja o problema, ele é indicativo de problema. A gente pode olhar também para um outro fenômeno que tem aparecido nos jogos, que é a questão do uso desregulado do dinheiro. A especialista ajudou a desenvolver a plataforma na internet criada pela operadora de telefonia Vivo, que entrou no ar este mês e tem como objetivo esclarecer dúvidas e oferecer ajuda aos pais, para que os games tenham o tamanho que merecem e sejam uma diversão saudável. A tecnologia tem que caber na vida, e não a vida que vai caber na tecnologia. Tem que tomar cuidado, porque, querendo ou não, pode gerar um vício e chegar numa crise, dar uma crise numa criança, gerar problemas sérios e psicológicos, querendo ou não. A cidade de São Paulo organizou um mutirão com 4.000 vagas de emprego. A capital tem quase 500 mil de desempregados. Após 2 anos desempregada, Edeilza tem uma nova oportunidade de trabalho. Ela saiu do mutirão do emprego em São Paulo com a entrevista marcada. Eu consegui uma para recepção na área hospitalar para o mês que vem. Ela volta para casa tão emocionada que nem se deu conta que a entrevista está logo ali, quarta-feira de semana que vem. O mutirão faz parte das ações da Semana do Trabalhador na capital paulista. São 4.000 vagas em lojas, restaurantes, serviços e construção civil, oferecidas nas unidades do Centro de Apoio ao Trabalho, na região central e em Interlagos, na zona sul da cidade. O último levantamento do IBGE mostra que existem quase 500 mil pessoas sem emprego na cidade de São Paulo, com uma taxa de desocupação de 6,9%. Para tentar mudar esse quadro, o mutirão reúne 4 vezes mais a quantidade normal de vagas oferecida semanalmente. Entre as vagas abertas no mutirão estão oportunidades para atendentes, auxiliares de cozinha, de limpeza, repositores e porteiros. O Paulo acordou cedo e animado com a chance de conseguir um emprego. Ou na área da cozinha, que é auxiliar de cozinha ou copeiro, ou na área da limpeza. Eu preciso de alguma dessas vagas. Tem vaga aí? Estou aguardando aqui, estou confiante, estou muito confiante que vai dar certo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, mandou a Advocacia Geral da União se manifestar sobre o recurso apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, contra a decisão de suspender a lei da desoneração. Assunto para Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Oi, Fara, boa noite. Oi, Cris. Muito boa noite a você, ao Celso e a todos que nos acompanham essa noite aqui no JR. Na semana em que se comemora o Dia do Trabalho no mundo, em 1º de maio, trabalhadores e empregadores estão preocupados com a possibilidade de demissão de 1 milhão de pessoas. Isso depois que o governo federal entrou na justiça para retirar a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no Brasil.
A preocupação com o fechamento de postos de trabalho em todo o Brasil é grande. Associações e sindicatos estimam que mais de 1 milhão de trabalhadores devem ser demitidos com a decisão do governo de acabar com a desoneração da folha salarial dos 17 setores que mais empregam no país. A nossa preocupação são duas. A primeira é a insegurança jurídica, porque já várias oportunidades, aprova, desaprova, e agora a última no próprio Supremo, com uma liminar, também tira os poderes da desoneração. E a segunda são as consequências, que poderão trazer mais de 1 milhão de trabalhadores em curto espaço de tempo a perder os seus empregos, porque as empresas não vão conseguir, oneradas que serão, a manter os empregos. O que preocupa os empregadores é que, com a judicialização do tema pelo governo e a decisão individual do ministro do STF, Cristiano Zanin, de suspender imediatamente os efeitos da lei que prorrogou a desoneração até o fim de 2027, as demissões podem acontecer já em maio. Isso porque a contribuição previdenciária patronal das empresas é recolhida no dia 20 de cada mês. Na prática, a partir do dia 20 de maio, os setores afetados terão de pagar alíquota de 20% sobre a folha de pagamento, em vez de uma alíquota de 1 a 4,5% da receita bruta. O fim de uma política de alívio de tributos que deveria ser a prática de um governo que prometeu gerar empregos, vai agora elevar o custo para a manutenção das vagas de trabalho. Já estamos em abril. Daqui 2 dias estamos em maio. Quer dizer, mudar o regime tributário é um desarranjo no sistema muito grande. Vai gerar desemprego. E mantido isso, no meu setor, tecnologia de informação, vai gerar precarização. Vai aumentar a pejotização, cooperativas fraudulentas de trabalho, porque o patrão ele tem um planejamento tributário e ele vai querer fazer isso. Apesar do pedido de mais tempo para analisar o processo pelo ministro Luiz Fux, a liminar assinada por Zanin permanece em vigor. Segundo especialistas, a medida também pode prejudicar investimentos no Brasil. Na prática, culmina toda uma instabilidade financeira, uma instabilidade jurídica, onde empresas pensam 2 vezes em investir no Brasil. A insegurança jurídica, hoje, é o principal ponto de atrair ou não investidores no país. Na prática, esses 17 setores, pode ocorrer uma retração, porque eles fizeram todo um planejamento para passar por esse exercício financeiro, contando com a desoneração da folha de pagamentos, e são surpreendidos praticamente no meio do ano que não terá mais essa desoneração. Depois do recurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar reverter a suspensão da lei da desoneração no STF, o ministro Cristiano Zanin mandou hoje que a Advocacia Geral da União se manifeste sobre os argumentos do Legislativo. O Senado afirma que a lei cumpriu todos os requisitos para ser aprovada e se enquadra em todas as exigências da Constituição Federal. O recurso também demonstra claramente que, ao contrário da justificativa do governo, os impactos financeiros foram detalhadamente demonstrados em todo o processo de discussão e aprovação da lei. É constitucional a prorrogação, primeiro porque não é um benefício, é apenas um regime tributário alternativo. Segundo, porque ainda que se fosse um benefício, se trata de mera prorrogação e não de instituição. E nesse sentido há a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça do governo. E terceiro, porque ainda que fosse preciso esse estudo existe, é o parecer do senador Ângelo Coronel. No Congresso, parlamentares estão inconformados com a falta de diálogo do governo, que resolveu buscar na Justiça uma aplicação para os problemas com a arrecadação. É uma economia que gera desenvolvimento a 9 milhões de trabalhadores e diretamente a desoneração é responsável por 1 milhão de empregos. Por isso, a decisão do Supremo não respeita a maioria constitucional do Parlamento brasileiro e, na nossa opinião, isso é um retrocesso e um prejuízo à geração de renda e emprego. Nós sentimos que houve uma clara falta de harmonia e eu acho que nós precisamos restaurar essa harmonia com respeito à nossa prerrogativa, que ela foi atacada por conta dessa decisão do Supremo. Eu espero que nós possamos, com muita prudência, com muito cuidado, restabelecer
essa decisão que nós tomamos aqui na casa, que foi algo que deu muito trabalho a todos nós. É um horror. A gente está falando de quebra de compromissos, mas mais do que isso, prejuízo às oportunidades, à geração de emprego e a postos de trabalho no Brasil todo. Se o STF não resolver no diálogo, nós temos que mudar a legislação para que eles entendam qual é o limite de poder e o limite de atuação. Não dá para ficar dessa maneira, com uma decisão monocrática, como eu disse, suspender uma lei importante como essa. Para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. Agora nós voltamos ao estúdio em São Paulo com Cris e Celso. Obrigada, Fara. Veja a seguir, protocolo de emergência com o uso de um medicamento injetável ajuda a reduzir mortes por infarto em São Paulo. Passageira com deficiência denuncia que foi impedida de viajar em assento prioritário e ao lado de acompanhante. Flagrante de apreensão de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo. Pastora alemã da Polícia Federal encontra cocaína em bagagem de passageira que embarcaria para a Suíça. Uma pessoa com deficiência afirmou ter sido desrespeitada por uma companhia aérea durante um voo entre Brasília e Belo Horizonte. No vídeo gravado pela mãe, Aline Castro aparece discutindo com um comissário de bordo. Eu tenho uma deficiência que gera fraqueza muscular. Eu não tenho equilíbrio nem com aquele cinto. Mas a explicação parece não convencer o funcionário. Não, a senhora não vai terminar de falar mais. Aline é bióloga, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. A discussão ocorreu quando ela voltava de Brasília, para onde havia viajado justamente para discutir com integrantes do governo federal os desafios das pessoas com deficiência. Ao tentar embarcar para Belo Horizonte, ela descobriu que precisaria viajar na quarta fileira da aeronave. Na prática, a empresa havia vendido por um preço maior os assentos da primeira fileira, que costumam ter mais espaço. A mudança de lugares só aconteceu depois que outros 2 passageiros aceitaram trocar de lugar. Às vezes pode parecer que a fileira 4 é muito perto, mas é perto para pessoas que não têm dificuldade de locomoção. Para quem precisa de ser carregado, fica muito longe. E além disso, eu estava num assento no qual eu não tinha opção para me apoiar. A Latam afirmou que a passageira foi acomodada nas primeiras fileiras da cabine Economy, mas solicitava viajar nas primeiras fileiras de outra cabine, a Premium, que não tinha disponibilidade para ela e sua acompanhante. A empresa afirma que seguiu as normas da Agência Nacional de Aviação Civil. A OAB discorda, diz que a Lei Brasileira de Inclusão também não foi respeitada. Essa empresa está negando o acesso, que é a forma dessa pessoa utilizar de maneira segura e independente os espaços que ela precisa. Eu quero entrar com uma ação judicial porque foi uma série de violações de direitos e eu não quero que outras pessoas com deficiência passem pelo que eu passei. Passam de 4 milhões os casos de dengue no país desde o começo do ano. No mesmo período de 2023, o Brasil havia registrado 902 mil casos. Este ano, já foram registradas 1.937 mortes provocadas pela doença. 14 pessoas foram indiciadas pela morte de João Vinícius Simões, no Rio de Janeiro. O jovem de 25 anos morreu eletrocutado após encostar num trailer num festival de rock no mês passado. Entre os indiciados estão organizadores e supervisores do evento, além de eletricistas e engenheiros. Eles vão responder por fraude processual e homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Foi interditada pelos bombeiros a casa de shows em João Pessoa que desabou e deixou 60 feridos. 2 pessoas estão em estado grave. O acidente aconteceu durante um aniversário. Procurada, a boate não se pronunciou. O índice de mortes por infarto nos hospitais municipais de São Paulo caiu de 30% para 4% nos últimos anos. Um protocolo de emergência com o uso de um medicamento especial tem ajudado a salvar vidas. O Paulo é instrutor de autoescola. Estava dando aula quando sentiu dor no peito, tontura e a visão ficou turva. Ele teve um infarto. Na unidade de pronto atendimento, logo foi medicado.
Depois passou por cirurgia e agora se recupera em casa. Eu estou vivo aqui graças aos profissionais que me atenderam. Eu tenho certeza disso. O infarto que o senhor teve foi um dos mais graves que tem. Geralmente é fulminante. Paulo faz parte de uma série de pacientes que sobreviveram ao infarto graças a um protocolo adotado nas unidades de pronto atendimento da capital paulista desde 2017. Assim que o paciente dá entrada na emergência com suspeita de infarto, ele é submetido a exames de eletrocardiograma e telecárdio. Quando o estado é grave, a equipe usa um medicamento trombolítico na veia que ajuda a reverter o quadro. Todo o processo leva até 15 minutos. Agilidade que é fundamental para salvar o paciente. Sem o trombolítico, o risco de morte aumenta. Ele tinha que esperar para fazer um cateterismo para confirmar se estava tendo um miocárdio ou não, para aí então ele ir para uma cirurgia de revascularização ou a colocação do stent. Com o uso do trombolítico no atendimento emergencial nas UPAs, o número de mortes por infarto caiu de 30% para 4%. Mas cada ampola do medicamento custa em média R$ 7.000. O valor não é subsidiado pelo SUS. Aqui na capital paulista, o trombolítico é disponibilizado com recursos do município. A gente consegue, através desse investimento que a prefeitura fez, ter esse produto disponível, fazer essa aplicação e chegar nesse resultado que é salvar vidas. A Agência Nacional de Aviação Civil informou há pouco que a empresa Gol enviou à agência explicações sobre a morte do cachorro Joca, mas que só vai revelar as informações após a conclusão da investigação. Já o Ministério de Portos e Aeroportos afirmou que vai criar um plano nacional de transporte de animais. A companhia aérea Gol tem até a meia-noite para dar explicações sobre o que aconteceu com o Joca. Na semana passada, o cão da raça Golden Retriever morreu durante o transporte aéreo. Ele saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e deveria ter sido enviado para Sinop, em Mato Grosso, mas acabou sendo colocado no voo para Fortaleza, no Ceará. Joca foi mandado de volta para São Paulo no mesmo dia, mas chegou morto. A Polícia Ambiental já começou a ouvir os envolvidos no caso e investiga se houve maus tratos. O Ministério de Portos e Aeroportos e a ANAC discutem com as companhias aéreas e com representantes da sociedade medidas para melhorar o transporte de animais em aeronaves. Uma audiência pública está marcada para quinta-feira aqui em Brasília. As regras atuais foram definidas pelas próprias empresas e a preocupação é justamente em aprimorar o transporte dos animais maiores, acima de 20 quilos, que são colocados nos porões dos aviões. Nossa ideia é que até o dia 30 de junho a gente apresente ao Brasil um novo plano nacional, o primeiro plano nacional de transporte animal do país. Na entrevista ao Jornal da Record, ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou também que uma das possibilidades é o rastreamento dos animais de estimação em tempo real. Eu defendo que a gente possa ter, por exemplo, um monitoramento permanente. Eu acho que já tem expertise para a gente poder criar, não sei se através de uma coleira, através de uma pulseira, através de um próprio monitoramento de câmaras, que o rastreamento, ou seja, todo animal que for transportado no porão, ele passe a ter o seu rastreamento permanente, que o tutor, que o dono do animal, ele possa, desde a entrega até o final da viagem, ele saber o par e passo do seu animal. Neste domingo, tutores de animais protestaram em aeroportos do país, pedindo justiça pela morte do cachorro Joca. As manifestações aconteceram em Brasília, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Justiça! João, o tutor de Joca, participou do ato no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e agradeceu pela solidariedade. Uma mulher que embarcaria para a Europa foi detida hoje no Aeroporto Internacional de São Paulo com droga escondida na bagagem. E uma cachorra da raça pastor alemão ajudou na ação. Ela vai se aposentar na semana que vem. Além de drogas escondidas em malas, hoje 6 pessoas foram presas suspeitas de transportar cápsulas com entorpecentes dentro do corpo. Combater esse tipo de crime faz parte da missão da Grace.
A pastora alemã foi treinada desde filhote para perceber o mínimo odor de 4 tipos de substâncias ilegais, escondidas nas bagagens. Um trabalho sério que para ela é uma grande diversão. Para eles, encontrar o odor do entorpecente é assimilar como se fosse uma brincadeira. Então, eles são treinados para, encontrando o odor, eles vão ganhar a recompensa, que é o brinquedo. Durante a gravação, uma imagem no raio-x desperta a suspeita dos funcionários do aeroporto. Rapidamente, a Polícia Federal é acionada. Assim como faz diariamente, a Grace atravessa o saguão com pressa. A mala suspeita foi identificada no setor de bagagens. Acompanhamos os agentes até a área restrita do aeroporto. Era o começo da averiguação. E a Grace está pronta para farejar esta bagagem. É a mala de um passageiro que está prestes a embarcar para a Suíça. Assim que se aproxima da mala, a Grace dá o sinal que aprendeu no treinamento. Fica agitada e em seguida senta. O teste rápido realizado com amostras coletadas na superfície da mala dá positivo para a cocaína. Cocaína identificada nessa mala, graças ao trabalho da Grace. A passageira foi encontrada minutos antes de entrar no avião para a Europa. É uma portuguesa de 25 anos que foi conduzida até uma sala, onde a mala foi aberta. Lá os agentes comprovam mais uma vez que a droga é cocaína. A Grace tem 4 anos. 2 deles ela passou no canil da Polícia Federal. Semana que vem ela vai se aposentar, porque desenvolveu um problema nos ossos que dificulta os movimentos. O ritmo de vida deve diminuir. A sintonia com o parceiro vai continuar. Grace acaba de ser adotada pelo policial que sempre a conduziu. Com a aposentadoria, 2 cachorros da Polícia Federal vão continuar o trabalho. O cão que irá substituí-la está prestes a chegar. O canil da Polícia Federal vai receber também um animal treinado para identificar explosivos. Já a Grace vai mudar de vida de vez. Ela agora vai passar uma vida de luxo, vamos dizer assim, né? De pet, né? Vai ter uma vida luxuosa perto do que, né? do que era oferecido aqui para ela. Ela vai ter mais liberdade e tudo mais. E agora ela vai ter que reaprender a ser pet, né? Vamos ver se ela vai se adaptar a essa vida, né? Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Reis e logo depois de Gênesis tem A Grande Conquista ao vivo. Hoje tem eliminação e você decide quem são as 2 pessoas que vão direto para a mansão. A votação já começou no r7.com. Você não pode perder. Ótima noite para você. Boa noite.